noite. Como que você está? Tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Obrigada a Esther, a Olívia, que me convidaram, a Cassandra também pela mensagem. Aqui também nós temos uma equipe que está nos ajudando a transmitir a palavra de Deus nessa noite. E que bom que você está aqui conectada com a gente, onde nós vamos estudar uma história incrível da Bíblia. E eu queria te convidar para, mais uma vez, fechar seus olhos para a gente falar com Deus. Querido Pai, o Senhor Espírito Santo, que inspirou os profetas, os autores bíblicos, convidamos o Senhor para, nesse momento, iluminar nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender, Pai, a mensagem que o Senhor tem para nós. Que essa mensagem não fique somente, Senhor, no entendimento, mas que possa fazer parte da nossa vida prática também. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos estudar uma história incrível. As histórias bíblicas não estão no texto da Bíblia à toa, não. Deus escolheu cada uma delas para uma mensagem especial para nós. A história que nós vamos estudar hoje está lá no Gênesis 22. Eu queria te convidar para abrir o texto bíblico e ler comigo. Nós vamos ler 15 versos. São versos preciosos, uma história conhecida, mas que vai se aplicar à nossa vida hoje de uma forma diferente. Então, abra aí sua Bíblia, Gênesis 22. Nós vamos ler do versinho 1 ao 15. O texto diz: Deus prova Abraão. O assunto de hoje é provação. E nós vamos ler esses versos. Vamos começar lá do versinho 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte
do Senhor se proverá. Que história maravilhosa! Essa é uma história que a gente escuta desde criança. Nós temos ali na escola sabatina a ilustração dessa bela história bíblica. Essa história é considerada uma das mais emocionantes do texto bíblico. Imagina você pode estar passando por provas nesse momento, mas quem pode dizer que já passou por uma prova tão dura, tão difícil como essa que Deus colocou Abraão? Abraão foi testado por toda a sua história. A gente vê que ele passou lá no começo pela prova de deixar sua família, sua terra, as coisas conhecidas, para ir em direção a um lugar que ele não conhecia. Abraão também passou pela prova da fome. Lembra dessa história? Lá em Gênesis 12, conta essa história. Houve fome na terra onde Abraão estava e ele reprovou nesse teste. Ele, ao invés de pedir ajuda a Deus, foi para o Egito, mentiu, ficou um pouco confuso ali perante esse teste, o teste da fome. Mas não parou aí. Abraão passou por mais testes. A vida de Abraão foi cheia de provações, de testes, que iriam revelar as reais intenções do seu coração. Você pode se perguntar, por que Deus testa? Por que Deus prova? Por que Deus envia provações? Deus faz isso, de um lado, a prova, o teste, é algo difícil a ser percorrido. Por outro, é sempre uma oportunidade. Deus testou vários dos seus filhos. E em frente a uma prova, sempre existe uma promessa também. Abraão foi provado em outros momentos. Ele foi provado quando ele teve que escolher para onde ir. E ele recusou ir para a atraente Sodoma, ao contrário do seu parente, Ló. Ele escolheu o lugar onde sua família estaria mais protegida. Abraão também passou pela prova da impaciência. Deus o chamou com 70 anos de idade. E ele ficou esperando o dia que ele então teria o seu filho prometido. E o tempo passou. Sara começou a ficar incomodada com isso. Então acontece aquela história que nós encontramos também no texto bíblico, lá em Gênesis 16, que mostra Agar entrando naquela história e o nascimento de Ismael. Abraão passou também por uma grande prova quando ele teve que mandar embora o seu filho Ismael. Abraão amava o seu filho, mas ele estava reprovando no teste de fé, querendo ajudar Deus a cumprir a promessa que ele tinha feito. E isso também foi um teste muito grande para Abraão. E agora a gente vê aqui o teste final, a prova suprema. A quem Abraão realmente amava? A Deus ou a promessa que Deus tinha dado a ele através de Isaque? Nesse tempo aqui, em Gênesis 22, Isaque já era um adolescente. Tinha de 15 a 20 anos, mais ou menos. E Abraão, mais de 100 anos. O texto fala que, num momento, Deus chamou a Abraão. E ele responde o quê? Eis-me aqui. Essa frase que vai ser repetida outras vezes nesse texto, Abraão aqui diz para Deus, eis-me aqui. E Deus então faz essa proposta muito difícil, esse pedido impensável para Abraão. Você vai tomar o seu filho e entregá-lo em holocausto. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os seus servos e foi ao lugar onde Deus tinha indicado. Pensa você, que é mãe, que é pai, que está assistindo agora, nessa noite, Deus fazendo um pedido desse para você. É claro que Abraão levantou muito cedo. É possível que ele nem tenha dormido naquela noite, preocupado. O que será que eu vou fazer? Como será? Mas o relacionamento dele com Deus era tão íntimo e tão forte que ele sabia, Isaque é filho da promessa. Ele não tinha dúvida nenhuma disso. Os milagres de ter um filho na idade avançada
Sara sendo estéril já tinha acontecido, ele não tinha o que temer. Mas ele, como todo ser humano, e como eu e você, nos desesperamos às vezes nas frentes das provas. Eu tenho certeza que Abraão estava aquela noite sem conseguir dormir, pensando como será o amanhecer do dia, como vai ser cada movimento que eu vou fazer com Isaac, como será que Isaac vai responder a toda essa trajetória que nós temos, uma viagem longa, como será? É possível que na mente de Abraão todas essas cenas iam passando perante ele. E é por isso que ele, ao invés de pedir aos seus servos fazer todo o trabalho, pensa, Abraão era um homem rico, ele tinha muitos servos, qualquer estalar de dedo, os seus servos fariam tudo para ele, mas foi ele mesmo que cortou a lenha. Cada corte, cada rachadura na lenha era um pensamento. Como será entregar o meu filho? Por que será que Deus me pede algo tão difícil? Essa era a pergunta que Abraão podia ter na mente naquele momento. A velocidade do texto é tão rápida que a gente não tem muitos detalhes. Foram 3 dias de viagem. A gente não sabe onde está Sara, a gente não sabe o que aconteceu, os detalhes dessa história. A velocidade é rápida. O texto, o narrador, propositalmente coloca em velocidade essa descrição, essa narrativa. E o texto diz que ele foi levando os materiais que ele considerava mais perigoso para levar. Pensa você, Abraão, um pai idoso, ele leva o cutelo, ele leva o fogo, deixa a lenha para o seu filho. É uma forma de pai, né? Proteger o filho. A viagem longa, talvez perigosa, e Abraão cuida dos detalhes. E os dois vão juntos, andando. Interessante é que os servos não vão com eles o caminho inteiro. Eles param por um momento. E ali continua Isaac e seu pai. Lá no versinho 7, Isaac começa a perceber que tem algo diferente. Que esse holocausto, esse sacrifício, não é como todos os outros. Então ele pergunta, meu pai, respondeu Abraão aí pela segunda vez, eis-me aqui, meu filho. Ele pergunta, olha, aqui está o fogo, está a lenha, mas aonde que está o cordeiro para ser sacrificado? E aí vem uma resposta tão linda de Abraão, que deve ser a nossa resposta hoje frente à provação, frente às provas. Nessa quarta-feira de poder, é possível que você também esteja enfrentando provas, dificuldades, testes de fé, que revela as reais intenções do seu coração. É somente uma fé que passa por provação que pode se demonstrar forte e inabalável. Fé se faz na vida real. Não se faz somente dentro da igreja, nos momentos fáceis. Se faz nos momentos difíceis. E eu sei que você, como todos os seres humanos nesse momento da vida, da história, você está passando por provações. Eu queria que você pegasse a ideia de Abraão aqui para a sua própria prova pessoal. Olha o que Abraão responde. Vamos lá no versinho 8. Fala assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A palavra Moriá significa Deus vê, Ele vê, ou Ele é visto. É uma ambiguidade que existe nessa palavra. E a tradução melhor para esse versinho aqui seria Deus vai ver para si. A expressão idiomática, a tradução que nós temos aqui é Deus proverá para si. Mas a melhor tradução seria Ele vai ver para si. Deus vê. Deus vê cada um de nós na nossa prova. E é no momento da prova que nós podemos ver a Deus. Abraão fala com tranquilidade. Eu não sei como estava o coração dele, mas essa foi a palavra que ele disse.
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus vai providenciar. Para toda falta humana, Deus provê. Deus faz a provisão. É Ele que fez a provisão para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. É Ele que proveu para Abraão, para Isaac, para Jacó. É Ele que provê para mim e para você também. Deus vai providenciar para si. Isaac não questionou, simplesmente continuou andando junto com seu pai. Eles chegaram ao lugar designado, e o texto agora muda de velocidade. O texto que estava rápido, fazendo descrições de fatos longos, de uma forma bem sucinta, agora é bem detalhado, porque é o clímax do texto. E o texto mostra cada detalhe. Chegaram ao lugar, Abraão edificou um altar, dispôs a lenha, amarrou Isaque como ele amarraria um animal para ser sacrificado. Deitou seu filho no altar, em cima da lenha, e estendeu a mão, tomou um cutelo para imolar seu filho. Que cena incrível! Imagina você, Abraão com um cutelo na mão, próprio para matar e fatiar animais. Isaque amarrado, sem questionar. Um menino de 15 a 20 anos, imagina, muito mais forte que seu pai, deitado ali amarrado. Então, Abraão toma essa ação de fé suprema. O relacionamento com Deus durante toda a história e todas as provas que ele tinha passado, reprovado em algumas, é que dava força para esse Senhor, nesse momento, tomar essa atitude tão difícil. É preciso história com Deus. É preciso um passo, outro. Momentos difíceis, fáceis, alegres, para que a gente possa construir a nossa história com Deus e a crença, acreditar em Deus. A gente vê aqui em Abraão obediência e fé. Obediência sem discutir. Tem um monte de coisa que Deus nos pede que a gente não entende, que a gente não sabe de onde veio. É preciso obedecer. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. Para frente às dificuldades, a gente possa crer e obedecer radicalmente, sem questionar. O texto é lindo ao dizer que do céu, verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Esse texto lembra muito a história de Ismael. Os dois filhos de Abraão tiveram a sua vida ameaçada, um no deserto, o outro no meio de uma selva. E nos dois casos, quando eles estão quase a morrer, um anjo interfere na história e muda a história. Um segurando nas mãos de sua mãe, o outro ali perto do seu pai, que tem nas mãos o cutelo. Os dois têm a vida salva por um anjo, o anjo do Senhor. Os dois bradam do céu, as mesmas expressões. Os dois anjos bradam do céu para intervir na história. E esse anjo, então, chama por Abraão. E ele mais uma vez diz, eis-me aqui. Abraão responde, eis-me aqui, para Deus, no começo desse capítulo. Responde, eis-me aqui, para o seu filho. E responde, eis-me aqui, para o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, então, diz a ele, nada lhe faças, ó rapaz, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O que seria da história se Abraão tivesse reprovado nesse teste? De tantos que ele teve com Deus, tantas coisas incríveis, ele vai para um lugar desconhecido, é alimentado por Deus, Deus o sustenta no deserto, Deus o livra de Sodoma, quantas coisas incríveis. Em cada uma daquelas rugas do rosto de Abraão, haviam histórias com Deus. Uma amizade tão incrível,
tão profunda que era possível confiar. Lá em Hebreus, no capítulo 11, Paulo, nós acreditamos, trouxe Abraão nessa lista dos heróis da fé. E Paulo diz, lá no Hebreus 11, que Abraão era tão confiante em Deus, tão confiante de que Isaque era o filho da promessa, que ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar Abraão de dentre os mortos. No caso, Isaque, iria ressuscitar Isaque de dentre os mortos. Abraão, mesmo com um coração humano como nós temos, com ansiedades, preocupações, hesitação, ele tinha certeza: se o meu filho Isaque for morto, for sacrificado, for queimado em sacrifício, em holocausto, o Senhor vai o ressuscitar. E essa viagem, que era para ser a última viagem juntos, eu vou voltar com meu filho. Pensa bem no tamanho dessa fé. Do que essa fé é feita? É feita de titânio, de ferro, uma confiança muito profunda em Deus. A gente passa por provas e nós temos a tendência em hesitar. Mas como Abraão, nós devemos responder: Deus proverá. Deus verá para si o cordeiro. Deus me vê. E daqui eu posso vê-lo também. É no lugar da provação que a gente pode enxergar a Deus. A provação é um lugar de oportunidade para conhecer a Deus como nenhum outro lugar pode oferecer. Quer intimidade com Deus? Não reclame das provações. Elas são oportunidades. A visão da promessa era maior do que a visão da prova. Em todo o caminho, subindo o Moriá, Abraão tinha certeza: a promessa é maior do que a prova. Após a prova, eu vou poder tomar posse da promessa. É assim que a gente pode enxergar nossas provas hoje, aquilo que é difícil. Nem tudo é provação. Às vezes nós nos metemos em problemas por nós mesmos, não tem nada a ver com Deus. Mas tem momentos que nós somos colocados em situações que vão revelar a nossa confiança em Deus, que vão mostrar a profundidade do nosso relacionamento com Ele. É aí que Abraão estava. E você que está passando por uma prova agora pode dizer, como Abraão: Deus proverá para si. Se Deus me pediu, se eu estou aqui por ordem divina, não preciso temer. Ele vai trazer a resposta. É lindo como o texto continua, e ele fala que, no verso 13, que tendo Abraão erguido os olhos, veja bem essa repetição da visão, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu, e deu o nome daquele lugar: Deus proverá. Moriá, o lugar onde Deus é visto e o lugar onde Deus vê. Tem um outro personagem que sabe muito de provações, que é Jó. E ele fala em Jó 16, 26. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. É no lugar de provação que a gente pode ver a Deus. Ou lá em 1 Coríntios 13, 12, que Paulo diz assim aos coríntios: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos a Deus face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. É no lugar da provação, são nos montes Moriás que Deus nos chama e nos pede para subir, é que a gente pode ser visto por Deus e ver a Deus de uma maneira maravilhosa e incrível. Qual é a prova que você está passando hoje? Queria te pedir para que você possa enxergar além da prova, que você possa perceber que a prova é a oportunidade de Deus para te entregar uma promessa. Que você possa, como Abraão, enxergar além do altar de holocausto, mas também
naquilo que Deus vai providenciar. Fé é um dom, não vem de nós. As provas são meios que Deus nos dá para que a fé seja desenvolvida. Mas fé é presente, é dom. É preciso pedir: Senhor, aumente a minha fé. Me dê fé, me dê capacidade para acreditar que o Senhor vai providenciar o melhor. Que mesmo que eu esteja numa situação muito, muito difícil, o Senhor vai providenciar para si. Dê fé. Isso é só presente do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode nos dar. O olhar humano não tem capacidade para isso. Nós somos dos cálculos, nós somos daquilo que é possível e o que não é possível. Nós somos da previsão. Fé é só o Espírito Santo que pode dar. Então, hoje é dia de pedir por fé. Em terceiro lugar, eu queria te chamar para você obedecer a Deus. Algumas ordens de Deus não fazem o menor sentido, mas é preciso, num relacionamento de amor, obedecer. O nosso Pai nos põe em teste, mas sempre para nos oferecer uma promessa. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você essa noite. E para que a gente possa se despedir, eu gostaria de convidar você para a nossa oração final. Vamos falar com Deus? Querido Pai, nosso amado Deus, o Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, nós pedimos ao Senhor fé. Esse presente que vem do Espírito Santo, que nós não temos em nós. Pedimos que o Senhor nos derrame nesse momento. A cada família, a cada mulher, homem, criança que estiver assistindo esse sermão nesse momento, este culto de poder, pedimos que o Senhor nos ofereça, nos outorgue fé nesse momento. Fé para enxergar além, para enxergar aquilo que a gente não pode ver, para enxergar o Cordeiro que o Senhor já providenciou. Nos dê força, Pai, para obedecer o Senhor. É difícil, como humanos não temos essa habilidade, mas pedimos que o Senhor nos dê obediência e que o Senhor nos dê a certeza no coração de que o Senhor é nosso Pai e que os testes que o Senhor nos dá sempre é para o nosso bem e para que o nosso relacionamento se aproxime e se fortaleça cada dia mais. Pedimos e agradecemos, não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém.